E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo legal com vocês. Galera, essa é a nossa primeira aula dessa playlist aqui sobre análise combinatória. Em seguida, nós vamos estar também falando sobre probabilidade. E não se esqueça, galera, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe ao máximo aí esse conteúdo, tá? Muita gente aí tem muita dificuldade nesse tipo de assunto. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Se inscreva no nosso canal, a gente está aqui para ajudar você no ensino da matemática, que é uma coisa, né, tão maravilhosa, tão boa. Tá bom? Então essa é a primeira aula de uma playlist que a gente vai estar gravando aqui, vai colocando aqui no canal. Vem comigo, vamos começar de boa aqui para a gente aprender. Diz o seguinte, o que é análise combinatória? A definição, né? A análise combinatória é a parte da matemática que estuda os processos de contagem, tá? Então tudo envolvendo contagem, uma quantidade total de alguma coisa, de algum evento, a gente vai estar conseguindo decifrar aqui através da análise combinatória. E a análise combinatória ela vai se fundamentar muito, gente, na chamado princípio fundamental da contagem, também chamado de PFC, também chamado de princípio multiplicativo, tá legal? Inclusive, gente, para você aprender probabilidade, você precisa saber análise combinatória, então você precisa realmente saber esse conteúdo que a gente está colocando aqui de maneira bem bacana para vocês. Vem comigo! Definição aqui do princípio fundamental da contagem, ou simplesmente PFC, é um método algébrico para você determinar o número total, né? O número total de possibilidades. E aí você lê isso aqui e não entende nada, eu vou te explicar. Um exemplo muito simples, muito bacana, seria o seguinte: vamos supor que uma determinada pessoa tenha 3 camisas que mudam, né, diferem entre si apenas pela cor ou pela estampa, né, e tem 2 calças, né, e também venham ser diferenciadas, né, uma da outra pela cor, pelo modelo e por aí vai. E aí alguém pergunta assim, qual o total de possibilidades, né, de quantas maneiras a pessoa usando essas 3 camisas, essas 2 calças podem se vestir? E aí é simples, né? Bem, aqui ele pode ter, ele vai colocar uma das calças e aqui ele vai botar uma das camisas, né? Tranquilo? Pode ser o contrário. Tudo começa com C, né? Então não tem problema nenhum. Então, para as camisas, eu tenho um total de 3 camisas, tá? Eu posso usar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, e, né? Então, E já é vezes aqui, e é o princípio multiplicativo, né? Que nós falamos aqui para vocês, ó. Então, já sabe que vai multiplicar. E total de calças, eu posso usar a primeira, ou posso usar a segunda, então eu tenho 2 possibilidades. Então, nesse meu exemplo bem tranquilão que eu botei aqui para vocês, eu tenho um total de 6 possibilidades, tá? Eu poderia estar usando a camisa 1 com a calça 1, a camisa 1 com a calça 2 e assim por diante, tranquilo? Então tenho 6 looks possíveis. Vem comigo, galera! Já imaginou aquela galera que tem um monte de coisas? Vamos comigo. Número 2, a próxima coisinha que a gente vai estar vendo aqui dentro da nossa análise combinatória é o diagrama da árvore, também chamado diagrama das possibilidades, também chamado de árvore de possibilidades, tá legal? E o que isso quer dizer? Galera, tem coisas que a melhor maneira de você descobrir é através de um exemplo, e é isso que a gente vai estar fazendo aqui juntinho com vocês. Então vem comigo. O exemplo para a gente aprender o que é o diagrama de árvore, ou árvore de possibilidades, é o seguinte: para a eleição da Associação de Pais e Mestres da Escola, há 3 candidatos que esses camaradas vão concorrer, né, ao cargo de presidente. E 2 que vão concorrer ao cargo de vice-presidente. E ele pergunta quais, ele pergunta quantas, ele está perguntando quais são os possíveis resultados dessas eleições. Galera, vem comigo que a batatinha está sendo servida. Então eu tenho o cargo de presidente e tenho o cargo de vice-presidente, tá bom? E aí a gente vai começar a se divertir aqui. Olha só que bonito. Vamos supor que os candidatos aqui a presidente, eu vou chamar esses candidatos de candidato A, candidato B e candidato C. Tranquilo? Então tem esses 3 candidatos que vão concorrer ao cargo de presidente. E o cargo de vice, vamos supor que eu tivesse os candidatos D e o candidato C. Ok? Então A, B, C concorre a presidente e C, D, ou melhor, C, D e E, tá? Quem faz ao vivo o D e o E concorre a vice-presidente. Vamos então montar, como ele quer saber quais são eles, né? Não é quantidade apenas, porque pela quantidade a gente usa o princípio fundamental da contagem, ou o princípio fundamental
Perdão, o princípio multiplicativo. Por quê, professor? Simples. Eu tenho o cargo de presidente e tenho o cargo de vice-presidente. Então, perceba o seguinte, eu tenho 3 caras que concorrem aqui, qualquer um deles poderia vencer as eleições e ser presidente, e eu tenho 2 camaradas concorrendo ao cargo de vice-presidente. E 3 vezes 2 diz a lenda que vai dar 6. Então, eu teria 6 possibilidades, tá? 6 cenários possíveis. E agora vamos descobrir isso através da árvore de possibilidades. Então, galera, vamos supor que o candidato A vença as eleições para presidente. Bem, se ele vencer as eleições para presidente, ele poderia ter como vice o candidato D, ou ele poderia ter como vice o candidato E. Tranquilo? Então, você já tem aqui a seguinte formação: o presidente A e o vice D, ou você teria o presidente A com o vice E, tá bom? Lembrando que essas letras estão simbolizando pessoas. Vamos lá! Qual outro cenário possível? Ah, o candidato A não venceu, então eu teria o candidato B. Então vamos lá, candidato B. E aí, se o B ganhar para presidente, poderia ter o D como vice-presidente ou o E como vice-presidente. Então você teria a seguinte formação, você teria a formação BD. Olha só que coisa bacana, gente. Nessa hora é normal o cara sentir um arrepiozinho, né? Porque a emoção é muito forte, tá? E para finalizar a história, lembrando que esse P aqui é de presidente, esse VP é de vice-presidente. E para terminar a história, né? Por final, mas não menos importante, vamos supor que nem A nem B venceram, então você poderia ter o candidato C, sendo aqui o presidente, e aí ele poderia ter como vice o candidato D, ou o candidato E. Então você poderia ter a dupla CD, olha só que coisa gostosa, ou CE. Olha só que interessante. E aí, conta comigo, porque a gente está falando de contagem, né? Então temos que contar juntinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tinha falado aqui, pelo princípio fundamental da contagem, que realmente dariam 6 resultados ou 6 cenários possíveis. Tranquilo, gente? Então a matemática é linda, só o pessoal que é invejoso que não percebe isso. Vem comigo! Próximo aqui. Agora a gente vai começar a resolver alguns exercícios para colocar em prática tudo aquilo que nós vimos, tá bom? Então, primeiro ele fala para a gente o seguinte, um teatro tem 5 portas, tá bom? Então 5 portas, e ele pergunta de quantas maneiras, então ele quer saber quais são, ele quer saber a quantidade. Quantidade a gente vai usar o PFC. De maneiras diferentes, uma pessoa pode entrar e sair do teatro. Galera, acabou a questão, né? Ela mal começou e já terminou. Então, eu tenho 2 situações. A situação de eu entrar nesse teatro aí e a situação de eu sair desse teatro. Tá legal? Então, entrar e sair. Olha que bonitinho. E aí, para entrar, eu tenho quantas portas possíveis? Eu tenho 5 portas possíveis. E para sair, ele fala, ou seja, eu posso sair por qualquer uma das 5 portas, então 5 portas disponíveis também. E pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 5 vão dar 25 maneiras, né? Ou 25 possibilidades. Tranquilo? Galera, isso aqui é igual tomar todinho, né? É muito fácil e gostoso. Vem comigo. Galera, número 2, vamos lá. E perceba que isso aqui é igual mingau, né? Começa mais tranquilo, depois vai ficando mais consistente. E aí ele fala o seguinte, ó, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então eu tenho 6 algarismos. Ele pergunta a quantidade de novo. Então, galera, dificilmente a gente vai trabalhar com árvore de possibilidades, até porque perceba, né, que já pensou você montar uma árvore lá com 25 elementos ou resultados possíveis? Meio cruel, né? Então, geralmente a gente vai trabalhar com PFC mesmo, isso no início aqui da análise combinatória. Então, com os algarismos de 1 até 6, quantos números de 3 algarismos distintos, ou seja, não pode haver repetição, podemos formar? Vem comigo. Se eu quero um número com 3 algarismos, você já bota lá onde poderiam ser os seus 3 algarismos, tá legal? Galera, eu poderia ter o algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 aqui na primeira posição, ou seja, no algarismo
unidade, dezena, centena, tá? Ou seja, eu poderia ter qualquer um desses 6 algarismos. Então, eu poderia ter qualquer um dos 6 camaradas aqui. Tranquilo até lá? Depois, eu percebo também o seguinte, como os algarismos são distintos, exemplo, se eu usei o algarismo 1, não tenho mais 6, agora eu tenho 5 algarismos, tá? Se na segunda posição, vamos supor que eu tivesse usado aqui o 2, eu não tenho mais agora 5, sobraram 4, tá? E aí, galera, pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, ou princípio multiplicativo, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 4, 120. Então, eu tenho 120 números distintos. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Show de bola! Vem comigo, tira a disposição do bolso que a coisa tá séria. Vamos lá, terceira questão. Uma prova, ela tem 10 questões, tá? Do tipo VOF. Tranquilo? E ele pergunta de quantas, então, de novo, ele quer saber só a quantidade. Maneiras distintas, ela pode ser resolvida. Galera, bem tranquilinho também, né? Então, ó, aqui eu vou botar a primeira questão, aqui eu vou botar a segunda questão, tá? E assim por diante, até chegar a 10ª questão. Beleza? Beleza. E aí, na primeira questão, eu poderia marcar V ou F. Então, eu tenho 2 possibilidades. E na segunda, de novo, a mesma coisa. E isso vai acontecer na mesma maneira para a terceira, quarta, até chegar à quarta, que também eu só tenho 2 situações possíveis, que é V ou F. E aí, galera, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né, multiplicando ele por ele mesmo, você vai ter a mesma coisa que 2 elevado à 10ª. Se fosse uma questão de concurso, você procuraria se tem 2 à 10ª, ou se não, você desmembra isso aqui que você vai encontrar 1024. Olha só que tranquilo, né? É ou é? É bonito ou não é? É bonito, é bonito. Vem comigo. Quarta questão, estamos terminando, vou ter 5 questões aqui. Aqui, galera, o mingau já começa a ficar mais consistente, tá? Então, aperta o cinto de segurança que a gente está decolando. Ele pergunta de novo quantidade. Então, quantos números? Só que aqui ele pergunta a quantidade e tem que ser números o quê? Ímpares. E esses números vão ter 3 algarismos. Então, você já bota aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Unidade, dezena, centena. Distintos. Podemos formar com os algarismos. E aí, galera, tem que tomar cuidado que aqui ele pergunta quantos números ímpares, então ele botou uma condição aqui, não é qualquer número, tá? E tem que tomar cuidado porque se ele quer que o número tenha 3 algarismos, lembrando que o 0 não pode entrar aqui, porque se botar o 0 aqui, o número não vai ter 3 algarismos, ele vai ter 2 algarismos. E aí você já leva o primeiro tropeço bonito aí, tá? Vamos primeiro amarrar logo nessa situação aqui dos números serem ímpares, tá legal? E aí a gente vai ver quais são os algarismos ímpares. Então, os algarismos ímpares, você tem aqui o 1, você tem aqui o 3, você tem aqui o 5 e aqui você tem o 7. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Então, galera, para ele ser ímpar, ele tem que terminar num desses 4. Então, poderia ser o 1 aqui, o 3, o 5, o 7. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, tá? Se você quiser botar aqui embaixo, ó, você tem o 1, você tem o 3, o 5 e o 7, tá? Por isso que entrou o 4 aqui. Agora, galera, vamos de boa. Só toma cuidado que é o seguinte, os algarismos são distintos, então não pode haver repetição. Podemos voltar aqui a trabalhar do início da questão, tá bom? Então, vamos supor que eu usei o algarismo 1, tá? Então, gente, antes eu tinha de 0 até 7, eu tinha 8 algarismos. Já tirei o 1, eu fiquei com 7 algarismos. Ah, professor, então é só botar 7 aqui? Não, porque o 0 não entra. Então, se o 0 não entra, eu tenho 6 possibilidades para cá. Tranquilo? Quais são essas 6 possibilidades se você não conseguiu enxergar? Simples, eu tenho aqui, ó, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, simulando, né, que eu já usei o 1 e, obviamente, o 0 não pode entrar. Então, sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por isso que entrou o 6 aqui. Agora, galera, vamos supor que aqui nessa posição eu tenha usado, por exemplo, o algarismo 2, né, usei o 2.
E, professor, agora para essa posição aqui eu tenho quantas situações? Tranquilo, o zero agora pode ser usado, então você tem o zero, né? Você pode usar o zero, você pode usar o 3, o 4, né? O 5, o 6 e o 7. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades novamente. E aí, galera, é só você partir para o abraço, é só partir para a alegria, né? Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 4 você vai encontrar 144. Olha só que delícia! Não dá vontade de pedir bis? Claro que dá, porque é bonito e é gostoso demais. E vamos lá para a última, né? A última questão diz o seguinte: a questão caiu aí no concurso para EA em 2011. Aí você vai falar assim, professor, que bagulho é esse de anagrama? Calma, galera, anagrama a gente vai ver numa aula específica aqui sobre permutação. Toda vez que falar de anagrama, geralmente a gente vai resolver por permutação, mas nesse caso aqui é possível também resolver pelo princípio fundamental da contagem, PFC, tá legal? E como ele quer quantidade, então ele pergunta o número de anagramas e você fala, professor, tudo bem, mas o que é anagrama? Anagrama, gente, é você embaralhar as letras de uma determinada palavra. Então, tipo assim, aqui a própria palavra já é o primeiro anagrama, mas você pode, por exemplo, trocar o S com O, você pode trocar o S com L, você pode embaralhar à vontade aqui, só não pode repetir, claro, tá? Mas você pode embaralhar à vontade, você pode pegar esse A que é o último, botar aqui no meio, botar no início, isso é fazer anagramas, tá? É você embaralhar essas letras. Então, galera, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ó, 2, 4, 6, eu tenho 7 letras, então eu vou botar as 7 letrinhas aqui, ó, que eu vou embaralhar as 7, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, toma cuidado, porque se fosse simplesmente embaralhar, a gente ia fazer como? Ah, tenho 7 letras, aqui pode entrar qualquer uma das 7, então é botar 7 aqui, aí não pode repetir, né? Já usei uma, aqui essa é 6, aí vai ficar assim, ó, 7, 6, 5, até terminar na última aqui. Só que ele botou uma condição aqui, né? Ele quer que o bagulho comece com vogal. Ih, professor, agora pegou. Pegou nada, aperta o cinto de segurança que a gente está em voo reto e nivelado. Então, olha só, tem que começar por vogal? Então já vamos atender essa condição aqui. De que maneira? Vamos ver quantas vogais tem. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se tem que começar com vogal, eu tenho 4 possibilidades aqui, né? Que seria o O, o E, o I e o A. Agora acabou, galera, tá? Vamos supor, tá? É sempre bom você se colocar dentro do problema e aí você simular uma situação. Vamos supor que eu comecei, né, usando a vogal O. Se eu usei a vogal O aqui, eu não posso mais usá-la, tá? Porque não pode haver repetição de letras. Você tem que usar só as letras que ali estão. Você está embaralhando letras, você não pode nem acrescentar nem tirar, tá bom? Então, se eu usei a letra O, sobraram quantas aqui? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, se eu tenho 7, né? Sobraram 6 letrinhas. Então, aqui eu posso ter qualquer uma das 6. Aí, por exemplo, se eu usei a letra S, sobraram agora 5, né? Sempre vai tirando uma. Então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2, até restar a última letrinha. E pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, ou princípio multiplicativo, você multiplica tudo isso aqui e você vai encontrar 2.880, letrinha, letra D de danada de fácil. Galera. Então, galera, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e um forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.